Ok, então vai passar um segundo sistema, como eu falei, é muito importante na análise de ondas, sejam elas luminosas. Na verdade, essa aqui vocês podem ter visto vídeos, né, essa experiência das duas fendas, ok, da fenda dupla, ok, para ondas na água. Então, na água, a ideia é que você coloca com uma régua, por exemplo, você imprime na superfície da água uma onda, ok, plana, ok? Aí você... Esse Luísa. Yes. Você faz passar, então, essa onda plana por uma abertura pequena e essa abertura, S0 aqui, ela vai se comportar como uma fonte para ondas secundárias, ok? Em si daqui. E então, é como se esse S0 fosse uma fonte, ok? De ondas. Aqui vai ser ondas, então, circulares, ok? As frentes de onda vão ser circulares, okay? Como se fosse uma fonte pontual que vai emitir, visto a simetria do problema, ondas, ok? Circulares. Se fosse no espaço tridimensional, seriam esféricas, ok? E aí, essas frentes de onda, ok? Elas chegam em fase, ok? É um plano aqui com duas aberturas, ok? Pontuais também aqui, que vão se comportar, cada uma delas, como uma fonte secundária para essas ondas. Então, vão emitir também ondas que são circulares, ok? E então, essas ondas circulares vão se propagar no meio e elas vão interferir, ok? Porque elas vão ocupar a mesma posição na superfície da água, por exemplo. E onde você tem máximos, okay, essas cristas, por exemplo, elas mostram o máximo, okay, essas frentes de onda, é a crista de cada onda, crista, então aqui você tem um máximo, por exemplo, ok? Vou colocar em vermelho, aqui, então você tem um máximo, máximo mais máximo, máximo mais máximo, ok? E aí, onde você vai ter um máximo aqui, e onde você tem mínimos, entre dois máximos aqui você tem um mínimo, então aqui você vai ter um mínimo, etc. E aí você coloca, ok, um anteparo aqui, alguma coisa para visualizar, e você vai, isso aqui com a luz, você vai ver que tem uma alternância de máximos, aqui que são essas partes claras, e mínimos, ok? Máximo, mínimo, ok? De intensidade, ok? Da grandeza que está oscilando, ok? Então, a gente faz essa experiência. Quando é feito com uma onda eletromagnética, é o experimento de Young, ok? As fendas duplas, ok? E a gente observa, então, esse comportamento ondulatório. Então, a gente vai detalhar um pouquinho essa experiência, ok? Essa figura aqui que eu peguei do livro de Moisés Nussensweig, que mostra uma foto, ok? Que você observa nesse anteparo aqui, então é a mesma experiência que eu mostrei em cima, e aí você vê uma alternância de franjas brilhantes e escuras, etc. Ok? Que é devido a essa alternância de interferências construtivas e destrutivas. Como que a gente vai fazer uma análise mais quantitativa, ok? Então, a gente tem essa frente de onda, ok? Essas duas ondas aqui emitidas, aqui é P1 e P2, ok? Emitidas pelas duas aberturas, elas estão em fase aqui no plano das aberturas, ok? E aí elas vão, a onda emitida pela fonte P1, ok? Por exemplo, o ponto P, ok? Na tela, ok? Então, ele vai ter uma certa fase. E essa emitida por P2 também vai chegar em P com uma certa fase, e o que vai determinar aqui a intensidade nesse ponto vai ser a defasagem entre essas duas ondas, ok? Então, como a gente vai fazer uma aproximação que é a seguinte,
a gente vai dizer que, não está na escala esse desenho, obviamente, ok? A distância D entre as duas aberturas, ok? Aqui você tem D sobre 2, D sobre 2. A distância D minúsculo entre as duas aberturas é muito menor do que a distância entre o plano das aberturas e o plano da detecção, tá certo? Nesse caso aqui, você imagina que você afasta essa tela aqui. Então, os dois raios aqui, eles vão se tornando quase paralelos, ok? E a gente vai considerar, então, que a gente corta aqui, ok? Com um ângulo reto. E a partir desse ponto, ok? Esses dois feixes, eles vão percorrer a mesma distância, ok? Então, a única maneira de eles defasarem, ok? Então, estou em fase aqui e aqui, estou em fase, tá certo? Aqui e aqui, estou em fase. E aqui e aqui, eles não estão em fase, eles têm, mas essa defasagem relativa não vai mais mudar depois. Então, essa distância aqui é a mesma que a distância aqui. Então, a defasagem aqui, ela já vai estar presente aqui no ponto B. Ok? Então, se eles estão em fase aqui, ok? Então, isso quer dizer que aqui vai ser uma interferência construtiva. Se elas estão defasadas, ok? Em oposição de fase, essa e essa, vai manter essa defasagem de π radianos, e elas vão chegar aqui defasadas de π radianos, e vai ser uma interferência destrutiva. Então, tudo o que a gente precisa saber é qual foi a defasagem, ok? Produzida aqui pelo pedacinho P2B, ok? A mais percorrida pela onda aqui P2. Então, é realmente tudo muito aproximado, mas são aproximações bem razoáveis, ok? Então, eu vou falar aqui em termos de diferença de caminho, ok? Isso é outra maneira de falar de defasagem, ok? É diferença de caminho. Ao contrário do número de comprimentos de onda, que é adimensional, porque é um número, ok? De comprimentos de onda, aqui uma diferença de caminho é uma distância, ok? Em metros. E aí a gente vai dizer que essa diferença de caminho, que vai determinar a defasagem relativa na tela de detecção, ok? É R2 menos R1, que é o seguinte. R2 é essa distância aqui. É tudo, desculpa. É tudo, é essa aqui. Menos isso aqui. Então, a diferença vai ser essa aqui. E aí, pelas aproximações que a gente fez, então é esse pedacinho aqui. Então, é D, ok? Que é a distância entre as aberturas, seno de θ, ok? Então, é igual a D seno de θ, onde D é a distância entre as aberturas, ok? E θ, ok? Pela aproximação que a gente fez, θ é esse ângulo aqui, tá certo? Tá aqui, θ, ok? Então, entre o centro aqui, entre as duas aberturas, ok? Você tem a horizontal, ok? E aí faz um ângulo θ entre o centro aqui da tela de observação e o ponto de observação, ok? Então, por exemplo, nessa figura aqui, θ igual a zero seria essa franja central, tá certo? É óbvio, ok? Mas vocês podem pensar nessa aqui, que no centro aqui em Olinha, se essas duas fontes aqui estão em fase, elas vão realmente percorrer a mesma distância para chegar aqui no centro. Então, no centro, vai ser uma franja brilhante. Aqui é centro, ok? E aí, depois, quando você aumenta esse ângulo θ, aí você vai ter a alternância de franja escura, clara, ok? Então, lembram o que eu falei, que o importante para determinar se é uma interferência construtiva ou destrutiva, tem que determinar a expressão da defasagem, ok? Aí eu posso colocar, eu já coloquei aqui, delta, ok? É D seno de θ, pronto. Essa aqui é a defasagem para esse sistema específico, e não é em radianos, é em termos de diferença de caminho, ok? Em radianos, eu vou multiplicar essa diferença de caminho, ok? Que é um comprimento percorrido, uma diferença, realmente, de distância percorrida, pelo K, que é 2π sobre lambda, ok? Então, aqui a defasagem é em radianos, e aqui a defasagem é em
distância, tá certo? Então, se φ, e agora, essa condição de interferência construtiva e destrutiva é a mesma condição que a gente já estudou, é a mesma, ok? A única coisa específica às fendas de Young, ok? É essa expressão aqui, ok? E uma vez que a gente tem ela, vai aplicar como para qualquer sistema. Se φ é um número par de π-radianos, a interferência é construtiva. Se π é um número impar de π-radianos, então ela é destrutiva. Franja clara, franja escura, ok? E em termos de delta, quando φ é igual a 0, 2π, 4π, delta é igual a 0, um comprimento de onda, ok? 0, lambda, 2 lambda, etc. Cada vez que você defasa de lambda, você defasa de π, ok? Radianos. Não, de 2π, desculpa. 2π, ok? Então, vamos escrever aqui. E aí eu fiz uma ilustração para ver se fica mais claro, ok? Então, aqui é um zoom sobre essa parte aqui. Você tem um plano das aberturas, P1, P2, a distância D entre elas, e o ângulo θ. Θ é esse ângulo aqui, ok? Que é... Deixa eu colocar... se eu colocar A perpendicular ao plano das aberturas, ok? Θ. É isso, tá? Ok. Então, e delta, que é a diferença de caminho entre as duas, ok? A partir daqui, elas percorrem a mesma distância, ok? Então, a defasagem é aqui. Aí eu fiz o primeiro caso. Por exemplo, esse delta, por exemplo, nesse delta cabe um comprimento de onda, ok? Aí ela estava em fase aqui, percorreu uma distância maior, mas exatamente um comprimento de onda. Então, quando ela chega aqui, está de novo em fase com a outra. Delta é igual a lambda, interferência construtiva, ok? Aqui, você tem o comprimento de onda, e essa daqui só deu para percorrer meio comprimento de onda. Delta é igual a lambda sobre 2. Então, aqui, elas estão em oposição de fase, ok? Quando essa é máxima, essa é mínima, então a interferência vai ser destrutiva, ok? Então, é isso. A gente pode fazer uma aplicação. Eu tenho... Então, como tem essa página aqui branca, eu vou usar ela. Ok? Vocês têm questões, perguntas sobre essa parte? O que vocês têm que entender é o princípio, ok? Então, você tá... É um interferômetro, ok? E aí, o tipo de exercício que vocês podem ter é, por exemplo, aqui, elas não estão em fase aqui na entrada, ou então a gente vai defasar além, ok? Tem uma maneira, por exemplo, de a franja central aqui não ser brilhante, apesar dessas duas estarem em fase, por exemplo, no plano da abertura, apesar da distância ser a mesma, a distância geométrica, ok? Elas podem aqui resultar em uma interferência destrutiva, como? Se você colocar no caminho de uma das duas, essa de baixo, por exemplo, se você colocar um, um pedacinho de um material de índice de refração superior a 1, que vai defasar essa onda 2, por exemplo, em relação a 1. Então, apesar de ter percorrido o mesmo comprimento geométrico, elas não percorrem o mesmo caminho óptico, e aí vai defasar, tá certo? Mas a gente vai fazer um exemplo agora. Então, eu acho que eu escolhi o exercício. Deixa eu ver aqui. Acho que é um dos primeiros sobre o experimento de Young. É o número 16, ok? Então, é o 16, é o Halliday, de novo. Oitava edição. Então, é o número 16, e na minha edição é página 101. Ok. Então, o arranjo é o seguinte, eu vou desenhar rapidamente. Como esse, tem aqui o plano das aberturas, ok? Então, eu vou desenhar aqui as aberturas. Tem uma aqui, por exemplo, e uma
aqui, tá certo? E a distância entre as duas, eu vou chamar de D, ok? E tem um plano de observação, ok? Aqui, onde a gente vai observar. Então, eu vou colocar aqui a perpendicular aos dois planos, ok? Que passa pelo centro, ok? As duas ondas estão em fase e, então, aqui a gente não vai colocar nada no caminho de nenhuma das duas e aqui a gente espera ter uma franja brilhante, ok? Franja. Por que a gente espera uma franja brilhante? Porque a onda emitida por essa fonte aqui percorre a mesma distância óptica, ok? Que essa daqui, ok? Então, a interferência, como elas estão em fase aqui, vão manter essa fase relativa e vão interferir aqui construtivamente, ok? Então, o exercício é o seguinte, o que a gente sabe é que esse D aqui, D, a distância entre as duas fendas, é 100 vezes o comprimento de onda, ok? E aí a gente quer saber a separação angular uma separação angular quer dizer que é o ângulo θ, né? Ou seja, a gente tem um ponto P aqui, ok? A gente vai ter vou colocar em amarelo para mim, só para dar a direção aqui, ok? Desse ângulo. A gente quer saber ok? Esse θ aqui para separação angular em radianos. Entre o máximo central e o máximo mais próximo, ok? E o máximo mais próximo, ou seja, o primeiro máximo lateral, né? Franja brilhante escura, ok? Então, essa aqui seria mais próximo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Qual é o máximo central? Máximo central. Θ igual a zero, tá certo? Esse que eu desenhei aqui. Então, se eu desenhar, por exemplo, aqui, eu digo que aqui é o máximo, aqui é o máximo, então entre os dois vai ser o mínimo. Então, a gente vai ter obviamente, tudo isso não está na escala, ok? Ok? É isso. E é simétrico, ok? A distância aqui é a mesma, tá certo? Então, a gente quer essa distância aqui, essa separação angular entre esses dois máximos, o central e o primeiro lateral, ok? Θ igual a zero. E aí, qual é o primeiro máximo lateral? Primeiro máximo lateral. Então, é quando a defasagem, e aqui eu vou escrever em termos de diferença de caminho, tá? É quando essa diferença de caminho é igual, para ter uma franja brilhante aqui, é o quê? É um número inteiro de comprimento de onda, tá certo? Então, na verdade, eu vou colocar aqui os máximos laterais, tá certo? Máximos
na verdade não é lateral, todos os máximos. Máximos é delta igual a número inteiro de comprimento de onda, que é igual a zero, que é esse caso aqui, mais ou menos 1, mais ou menos 2, ok? Então, o primeiro vai ser Q igual a 1, ok? Primeiro. Então, você tem uma defasagem de lambda, ok? Em termos de diferença de caminho, tá certo? Então, essa aqui, de uma certa maneira, estou aplicando a condição de interferência construtiva, tá certo? Essa diferença de caminho tem que ser igual a lambda. E agora, qual é a expressão dessa diferença de caminho para esse sistema, ok? Interferômetro de Young, então a gente tem que delta é igual a D, ok? Vezes seno de θ. Então, a expressão específica mais a condição, ok? Então, a gente vai ter que D seno de θ igual a lambda. E a gente está procurando θ, então seno de θ igual a lambda sobre D, ok? E aí, lambda sobre D, a gente sabe que é... A única coisa que a gente sabe sobre esse D aqui é que ele é igual a 100 vezes o comprimento de onda. Então, vai ser lambda sobre 100 vezes lambda, ou seja, vai ser 0,01, ok? E aí, θ vai ser o arcseno de 0,01. E aí, a gente pode calcular, vocês podem pegar a calculadora, mas vocês vão ver que para θ, quando θ é muito pequeno, muito menor do que 1, que é o caso aqui, tá certo? Vocês podem verificar na sua calculadora que o seno de θ, em radianos, obviamente, ok? É aproximadamente igual a tangente de θ, ok? Ao próprio θ, em radianos. Obviamente, isso aqui não funciona em grau, ok? O cosseno de θ, quando o θ é muito pequeno, o cosseno é quase 1, ok? E o seno é quase θ, ok? Então, vocês podem calcular com a calculadora arcseno de 0,01 e vocês vão encontrar que θ é igual a 0,010 radianos, ok? Então, essa aqui é a primeira pergunta. A segunda... se a gente colocar em graus, ok? Converter em graus, para ter uma ideia eu calculei aqui, é 0,57, né? Graus. É um ângulo bem, bem pequenininho. E esse aqui é o primeiro máximo, né? Lateral. Então, você vê que esse aqui é para um D que é 100 vezes lambda, ok? Então, se lambda é 1 micron, ok? O meio micron, vamos dizer, que é visível, ok? Então, D vai ser igual a 0,5 micron vai ser 2, né? 50 micron, tá certo? A distância entre as fendas. Se você aumentar D, ok? Então, se você aumentar D, você vai ter um ângulo que vai ser menor ainda, tá certo? Ok? Então, isso aqui vai funcionar para você sempre ter dimensões que o D não deve ser muito maior do que lambda, ok? Para ver essas franjas. Senão, elas são muito próximas uma das outras, ok? Então, o B é o seguinte. O B é qual é a distância. Ok. Essa tela aqui, que eu já desenhei, mas eu não falei da distância que ela está a uma distância que eu vou chamar de D maiúsculo. Ok? E esse D é de 50 centímetros. Ok? D é igual a 50
centímetros. Então, a gente quer saber a distância nessa tela, ok? Entre essas duas franjas, ok? O ângulo é pequeno, mas aí se você colocar uma tela longe, você vai conseguir ver as duas, ok? Quanto mais longe você ficar, mais separadas elas vão, ok? Aparecer. Então, essa aqui é que eu vou chamar de H, ok? A distância H entre esses dois máximos, ok? Quanto vale? Então, você pode notar aqui qual é a H, essa distância aqui, ok? Entre esse centro da tela e o primeiro ponto brilhante. Então, a tangente de θ é H sobre D, ok? Então, tangente de θ é igual a H sobre D. A gente já pode antecipar que essa tangente é quase igual a θ, porque é muito pequena, vocês podem calcular, ok? Mas tangente de θ é igual a 0,01, e aí a gente está procurando o H, né? Então, H vai ser igual a D. Tangente de θ vai ser igual a 50, 10 a menos 2 metros, vezes tangente de 0,01 radiano, ok? Então, H, vocês podem calcular, vai ser 5 milímetros, ok? Ok, então isso foi o exercício de... Eu acho que nesse exercício eu só tenho esses dois, ok? Eu não fiz outro, de toda maneira tem que andar um pouquinho. Então esse aqui é um exemplo, ok, de sistema onde realizar interferências, ok, entre duas ondas, ok? Você tem duas fontes, ok, que são aqui resumindo, você tem essa fonte aqui, e aí você vai fazer essas ondas, ok, interferirem numa tela, ok? Então você tem essa alternância de franjas brilhantes e escuras, ok, dependendo de φ. Φ aqui é o quê? Φ não é θ o ângulo, obviamente que tem a ver, né? Mas φ é igual a essa aqui, 2π sobre lambda, vezes a diferença de caminho, ok, que é d seno de θ. Então, φ, a defasagem entre as duas ondas, está relacionada com θ, que é o ângulo aqui, tá certo? E aí, qual é a expressão do padrão de franjas aqui? A intensidade é 4 e 0, o que é a intensidade de cada uma dessas fontes aqui, cosseno ao quadrado de φ sobre 2, ok? Então, esse aqui eu já detalhei um pouquinho. Vamos lá para outro exemplo, que é uma outra aplicação, que são os filmes finos, ok? Então, filme fino é muito simples. Você tem uma estrutura, ok? Que você vai ter, por exemplo, aqui eu desenhei uma genérica, ok? 3 meios de índice de refração N1, N2, N3. O filme fino está aqui, normalmente ele é fino. Esse aqui pode ser o mesmo que esse, por exemplo, pode ser, por exemplo, uma bolha de sabão. Ok? Você tem o ar aqui, você tem o sabão aqui, você tem o ar aqui, tá certo? E aí você tem esse filme aqui, de índice de refração N2, ele tem uma certa espessura L. Aí o que acontece é que você tem uma onda eletromagnética que incide. Aqui eu vou fazer ângulos, ok, para visualizar o que acontece, mas basicamente a gente vai desprezar esse ângulo aqui, ok? Particularmente no cálculo da distância que a onda refratada ela percorre no fio, tá certo? Então a gente, em geral, faz θ igual a zero, ok? Esse ângulo de incidência incide perpendicularmente, ok? Mas aí eu mostro um ângulo diferente de zero para mostrar o que acontece. Essa onda, ok, ela incide aqui na interface entre dois meios de índice de refração diferente. Então, vai ter uma onda refletida, ok? E uma onda refratada no meio, tá certo? E aí, na segunda interface, essa onda, ela vai ser também, de novo, parte refletida, parte refratada, ok? Então, você tem incidente aqui transmitida, ok? Atravessou o fio. Aí você tem a parte aqui de um fecho que é transmitido, chamei de alfa, ok? Aí você tem essa parte refletida aqui, também vai se separar em dois
duas ondas. Uma que vai ser transmitida na interface, ok? Que é o que eu chamo de 2. E outra que vai ser refletida, ok? E aí, de novo, reflexão, transmissão. Aí eu tenho alfa e beta aqui, ok? Então, eu tenho aqui, e aí, assim por diante, né? Só que, cada vez, ok? A reflexão, ok? Ela é fraca em geral, tá certo? Por exemplo, se você tiver a reflexão normal, ou seja, com ângulo incidência perpendicular ar, vidro, ok? Se você tem aqui 1,5, você só tem 4%, ok? Da intensidade que vai ser refletida, ok? Então, as reflexões, elas são fracas, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é a gente vai fazer interferir essas ondas, mas eu vou fazer interferir 1 e 2, ok? Porque 2 é muito menor, ok? Mais fraca que 1, 3 é muito menor. Muito menor que... desculpe, não sei onde estava. Eu deixei agora Sebastião entrar na sala. Ok? Então, eu vou fazer somente, vou analisar a interferência entre essas duas, que são as mais fortes, ok? Eu vou desprezar a contribuição dessa. E da mesma maneira aqui, eu posso fazer interferir essas duas ondas, ok? Alfa e beta, apesar que tem gama, etc., mas só essas duas aqui, tá certo? E aí, vou desprezar esse ângulo, ok? E fazer como se fosse realmente interferência, ok? Incidência perpendicular. Então, os raios 1 e 2, eles vão interferir, tá certo? Então, no ponto A, aqui, eles vêm da mesma onda, então eles estão em fase aqui, tá certo? Então, por que eles vão interferir? E que a interferência, ela vai dar um resultado que vai depender da defasagem. Eles vão percorrer caminhos diferentes, ok? Cada um. Então, esse aqui é diretamente refletido. E esse daqui, aqui, ele é refratado, refletido e transmitido, tá certo? Então, vai ter várias causas de defasagem que vão acontecer aqui. Então, eu vou começar pelo raio 2, ok? O raio 2 e esse daqui, ok? Então, aqui estavam em fase, então eu vou calcular a fase acumulada por esse raio até aqui, onde eles vão ser recombinados, tá certo? Então, essa fase, primeiro, ele vai se propagar de A a C, tá certo? Então, qual é a defasagem que ele vai acumular se propagando de A a C? Vai ser uma defasagem por propagação mesmo, ou seja, está se propagando, então vai ser K, X, né? Então, K, 2π sobre lambda, lambda, obviamente, no meio, de índice de refração N2, vezes L, ok? Depois, de novo, como ele vai ser refletido, de novo, a mesma defasagem, ok? 2π sobre lambda no meio, vezes L, ok? Então, eu escrevi aqui. Primeiro, a propagação de AC, 2π sobre lambda. E aqui, eu vou colocar um zero, porque eu já coloquei o N2 aqui, tá certo? N2, 2π N2, vou escrever aqui. 2π sobre lambda 2 L, tá certo? Vocês estão vendo a diferença, ok? Aqui o caminho óptico, aqui o caminho geométrico. Ok, só que você tem uma segunda possibilidade de defasagem, ok? Nesse raio 2, ok? Que é aqui na reflexão. Ele pode adquirir uma fase adicional de π radianos, dependendo da relação entre os índices de refração N2 e N3, ok? Se N3 for superior a N2, vai ter uma defasagem de π, ok? Se N2 for superior a N3, não vai ter. Então, está escrito aqui, se N2 é superior a N3, não tem. Então, é isso que vocês não precisam decorar uma expressão para todos os tipos de filme fino. Vocês só precisam entender que tem uma defasagem por propagação que depende do índice de refração e do comprimento percorrido, e uma possível, ok, defasagem por reflexão dependendo dessa condição aqui. O índice de refração do meio original superior não tem defasagem. Se o índice de refração do meio de incidência é inferior ao segundo, então vai ter uma defasagem de π, ok? É como quando você tem uma onda numa corda, ok? Que é refletida, ok? Você inverte, ok?
você adiciona uma fase de pi radianos, ok? Se, por exemplo, a corda está presa numa parede, ok? Enfim, aí eu não vou entrar nas especificidades aqui, a gente vai fazer um exemplo depois, onde a gente vai aplicar isso aqui. E aí, depois da reflexão, ela se propaga de novo de C a B, ok? Com essa defasagem. Então, aqui eu escrevi φ2, que é duas vezes, ok? Uma vez na ida, uma vez na volta, ok? Dessa defasagem por propagação no filme, mais uma possível defasagem por reflexão que depende do sistema, ok? Φ1 vai ser a fase, ok? Acumulada pelo raio 1, aí ele só tem uma maneira de defasar ele, que é aqui na reflexão. Aí também vai depender da relação entre esses dois índices de refração, ok? Se esse aqui é o ar, esse aqui é o vidro, então como S é maior que S, então vai ter essa defasagem de pi radianos. Se esse índice de refração é menor, bom, essa figura que eu fiz é para N1 inferior a N2, tá certo? Então, tem que comparar esses dois índices de refração e tem o não defasagem por reflexão. E aí, o que você faz depois, ok? Bom, aqui tem uma figura mais completa, mas basicamente é isso que eu fiz, né? Incidência, etc. Ups. Eu não calculei aqui a diferença entre as duas, tá certo? Então, eu posso colocar. O que você vai fazer? Você vai escrever aqui a defasagem. Defasagem. Entre 1 e 2, ok? Então, você vai fazer que φ, delta φ, se quiser, vai ser igual a φ2 menos φ1, por exemplo, ok? E aí você escreve essa relação aqui, ok? φ2 menos φ1, que eu não vou escrever, e essa aqui é a sua expressão para o sistema específico, ok? Desse filme fino, dessa estrutura. E aí depois você vai escrever a condição de interferência, ok? Construtiva, por exemplo. Interferência. Ou, por exemplo, você quer que essa estrutura, você quer que seja um filme fino, ok? Que você colocou nas lentes dos seus óculos, ok? Então, aqui você tem o ar, aqui você tem... Então, a luz que incide lá do mundo, né, para seus óculos, seu olho está aqui, tá? Então, você tem um filme e N3 aqui é vidro, tá certo? E aí, esse filme ele deve ser feito de maneira que... Então, é uma relação entre o comprimento, a espessura dele, o índice de refração dele, para que essa luz aqui, essa interferência, ela seja destrutiva. Você não quer reflexo, ok? É um tratamento antirrefletor. Então, você, na verdade, em geral, não é um material só, você pode ter uma composição de vários materiais, ok? Porque você tem vários comprimentos de onda que você quer que a interferência, ok, seja destrutiva. Então, você não vê a reflexão, você só vê, ok, a transmissão. Ok? Então, você coloca aqui a condição de interferência, por exemplo, destrutiva, ok? Se você quiser, ou construtiva, dependendo da aplicação, ok? A gente vai fazer um exemplo aqui agora, ok? Então, vamos fazer uma aplicação rápida, porque aí depois ainda tem um sistemazinho que eu queria tratar antes de terminar essa aula, ok? Então, eu tenho uma página aqui, né? É Michelson depois. Então, eu vou fazer aqui, essa página branca que eu deixei, ok? É o exercício número 35, ok? Da minha edição aqui, página 103. E aí você tem um filme fino, vou desenhar rapidamente. Qual é a estrutura? Então, você tem aqui um primeiro, você tem um filme. Eu vou ler, ok? Os diamantes de imitação usados em bijuteria são feitos de vidro, ok? Com índice de refração 1,50. É comum, que é vidro comum 1,50, para que reflitam melhor a luz, o que esse diamante você quer, é para bijuteria, você quer que fique lindo, que a luz ela seja refletida,
Então, para que reflitam melhor a luz, costuma-se revesti-los com uma camada de monóxido de silício de índice de refração 2, ok? Então, qual é o sistema? Aqui, você tem o ar, ok? Aqui você tem o ar, onde a luz ela incide, tá certo? Aqui você tem aquele filme, ok? Que tem N2, ok? E aqui você vai ter o vidro, ok? De N3 igual a 1,50 e N2 é igual a 2. Eles dizem aqui, tá certo? E o ar, N1 é igual a 1, tá certo? Então, é isso. E aí a luz, ela incide. Aqui eu vou fazer a luz incidindo. Eles dizem perpendicularmente, vou abrir um pouquinho o ângulo para mostrar o que está acontecendo, ok? Então, você tem a luz que incide aqui, ela é refratada, ok? Aqui, ela vai abrir um pouquinho aqui, ok? Ser transmitida no vidro, mas não importa, o que a gente quer aqui é a reflexão, ok? Então, aqui ela é refletida uma primeira vez, esse daqui é refletido aqui nessa interface e transmitido aqui, tá certo? Então, a gente tem a interferência, ok? Aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2. Então, a gente quer que essa interferência aqui entre os feixes, vamos dizer, as ondas refletidas, a gente quer que ela seja construtiva, ok? Para um certo comprimento de onda que é interferência entre 1 e 2. A gente quer que ela seja construtiva para comprimento de onda. Vou colocar 0 aqui para deixar claro que é o comprimento de onda no ar de 35, 560 nanômetros. 560 nanômetros, ok? Então, a pergunta é, qual é a menor espessura desse fio, ok? Então, eu vou chamar de L, a espessura do fio. Então, tem várias espessuras, ok, que vão corresponder, ok, a essa interferência construtiva. A gente quer saber a menor L para que tenha essa condição aqui, tá certo? Então, isso é um problema de interferência entre duas ondas. Então, vocês olham isso com muita calma, ok? É tranquilo. O que vocês têm que fazer é identificar as possíveis causas, ok, de defasagem entre as duas, ok? Elas estão em fase aqui, ok? Elas vêm da mesma onda, elas vão se separar aqui. Então, essa é refletida, essa é transmitida, refletida, transmitida, transmitida, ok? Então, vamos calcular, ok? Então, A1, eu vou usar a mesma notação aqui. Então, qual é a defasagem? Eu posso falar em termos de comprimento de onda ou de radianos, ok? Eu vou fazer os dois para mostrar para vocês, ok? Então, a primeira, por exemplo, qual é a defasagem em radianos, ok? Dessa primeira aqui, é só reflexão, ok? Tem defasagem de pi radianos aqui? Tem, porque aqui tem 1, ok? De um meio de índice de refração menor para um maior. Então, tem essa defasagem, ok? Então, mas eu vou escrever aqui 2π sobre lambda, 0, né? Vezes essa defasagem de pi radianos em termos de diferença de caminho, ela equivale a meio comprimento de onda, né? Lambda sobre 2. Então, é igual 2, 2, e lambda 0 também. Então, é π, tá certo? Então, a gente tem aqui, em radianos, a defasagem, ok? Que é φ, desculpa. E aqui é a defasagem em termos de delta, tá certo? Ok, então essa aqui é a defasagem da primeira parte do feixe. A segunda parte, φ2, ok? Primeiro, aqui ela não é refletida, então não tem defasagem por reflexão, ela vai se propagar duas vezes nesse fio, ok? De índice de refração N2 e de espessura L. Então vai ser, eu vou colocar aqui 2π sobre lambda
eu posso colocar lambda 2, ok? Vezes L, vezes 2. Essa aqui é na ida, e aí de novo na volta. Aí eu vou colocar 2, ok? Então, essa aqui é a defasagem por propagação, ok? Propagou uma vez, propagou duas vezes. Aqui, na refração, não vai ter defasagem. Agora, pode ter uma defasagem aqui na reflexão. Tem defasagem, ela vem de um índice de refração maior para um menor. Então, não tem defasagem, tá certo? Então, a defasagem vai ser só isso, ok? Eu vou colocar aqui mais zero, ok? Que seria por reflexão. Não tem, ok? Esse aqui é por reflexão, propagação, reflexão, ok? Aí eu vou escrever aqui de uma maneira diferente, em vez de 2π sobre lambda 2, vou escrever 2π sobre lambda 0, e em vez de escrever L, vou escrever N2L, tá certo? É a mesma coisa. E aí, vezes 2, obviamente, porque é uma vez na ida, uma vez na volta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a defasagem, ok? Delta φ é igual a φ2, por exemplo, menos φ1, ok? É igual, então φ2 menos φ1 é 4π, ok? Esse 2 aqui, vou colocar aqui, 4π sobre lambda 2, sobre lambda 0, desculpa, vezes N2L, ok? A espessura do fio. Então, essa aqui é a expressão, ok? É a expressão da defasagem para o meu problema, ok? Então, na verdade, é a parte específica de cada problema da defasagem, ok? Para o problema específico, ok? Para o problema tratado, ok? Então, dependendo do problema que vocês vão ter que tratar, os exercícios, a prova e tudo, então tem que chegar a essa expressão. Depois, vocês vão aplicar a condição de interferência. Aqui o que a gente quer, vocês lembram? A gente quer uma interferência construtiva, ok? Para um certo comprimento de onda, ok? Então, a gente vai escrever aqui a condição de interferência construtiva, ok? E aí você pode esquecer, ok? Qual é o sistema? Fendas de Young, é filme fino, é Michelson, tanto faz. O que a gente sabe é que a interferência vai ser construtiva se delta φ é igual a um número inteiro a um número par de 2π radianos, ok? 2π radianos vezes Q, onde Q pode ser igual a 0, 1, 2, etc. Ok? Pronto, então a gente tem a primeira parte e a segunda parte, ok? A questão aqui é qual é o menor comprimento de onda. Então, primeiro eu vou escrever, combinar essas duas, ok? Delta φ igual a um número par de 2π radianos com essa expressão. Então, a gente tem 4π sobre lambda 0. Rapaz, vocês estão dormindo, né? Que está errado o que está escrito aqui. Ok? Cadê esse daqui? Ninguém me falou? Ok? O que eu reescrevi aqui é φ2. Esqueci de tirar o φ1. Ok? Então, é menos π. Ok? Prestem atenção. Ok? Essa aqui é φ2 menos φ1. Então, delta φ é igual a... Na verdade, eu vou escrever da seguinte maneira, ok? Depois, quando vocês vão revisar, vocês vão fazer 2π sobre lambda 0, ok? Do jeito que estava escrito aqui. Fator de N2L, de 2N2L, né? 2N2L, menos, eu vou colocar aqui o φ1 também em função de 2π sobre lambda 0. Então, eu vou escrever aqui vezes lambda 0, ok? Menos lambda 0 sobre 2. Não está errado. Porque aqui tem lambda 0. Mas não está errado aqui. É isso. Ok? A gente tem um comprimento. Está correto, ok? Então, essa aqui é a expressão da defasagem, e aqui eu vou escrever
a condição. Então, isso aqui tem que ser igual a um número par de Q radianos, tá certo? Então, qual é o menor eu acho que eu sou se alguém quiser entrar, eu sou host. Eu vou ver se eu coloco Sebastião de novo. Que eu não quero. Não, acho que não vem ninguém mais, né? Deixa assim. Tá certo? Então, o menor comprimento. Então, vocês podem ver que tem várias, ok? Quais são as incógnitas aqui? A gente conhece o comprimento de onda, conhece o índice de refração e tudo, ok? Então, se a gente fizer para Q igual a zero, a gente vai ter um valor de L. Para Q igual a 1, a gente vai ter outro valor de L. Então, tem vários valores para a espessura do filme, ok? Que vão levar a essa condição de interferência construtiva. A gente quer a menor. Então, qual vai ser o menor valor de L? Aqui, a gente pode colocar Q igual a zero, ok? Então, vai ser Q igual a zero, tá certo? Porque é possível, ok? Que as duas, elas estavam em fase aqui, e quando elas vão recombinar, essas duas aqui, elas podem ainda estar defasadas de 0 radianos, porque essa aqui acumulou, ok? Essa fase de propagação, e essa aqui também. Então, essas duas defasagens, elas podem ser iguais, ok? Então, quando você faz uma menos a outra, dá zero. Então, o menor L, que é igual a zero, ok? Então, a gente tem, isso aqui é uma constante, então a gente vai ter aqui 2, N2. Eu vou chamar de L0, ok? Esse L aqui. Vou chamar de LQ, tá certo? 2N2L0 menos lambda 0 sobre 2 é igual a zero, ok? E aí você resolve. Então, você tem que L0 é igual a lambda sobre 2 vezes 1 sobre 2N2 é igual. Aí você coloca aqui os valores e eu vou dar o resultado final. O lambda 0 era 560. 560 nanômetros, ou seja, 10 a menos 9, ok? Dividido por 2 vezes 2, 4, vezes N2 é 2, ok? E aí o resultado é 7, 10 a menos 8. 7, 10 a menos 8 metros. Ou seja, se eu colocar aqui mais, então eu vou ter 70 nanômetros, né? E aí, se você quiser saber a segunda menor espessura, aí vocês fazem Q igual a 1, tá certo? Aí eu vou andar um pouquinho, porque ainda tem meia hora, eu quero tratar de um outro sistema que é muito importante aqui para as interferências, que é o interferômetro de Michelson. Ok? Bom, se vocês têm dúvidas, perguntas, ok, vocês podem, eu vou continuar então, e terminar aqui com esse último sistema, ok, que é, de novo, a gente vai fazer interferir duas ondas, só que é um sistema diferente, ok? Aí esse interferômetro de Michelson, ele é muito usado também, ok? Porque ele é muito simples, ok? Você tem uma fonte aqui de luz, e aí você tem um feixe de luz que vai incidir sobre o que a gente chama de divisor de feixe. O divisor de feixe, ele vai dividir em dois, então parte da energia, ok, do feixe vai ser refletida e parte vai ser transmitida. Então, as duas partes, a refletida e a transmitida, elas vão ser refletidas por um espelho, aqui M2, aqui M1, tá certo? Então, essa daqui, por exemplo, foi refletida aqui no divisor de feixe, aqui. Ela é refletida pelo espelho, ok? E aí tem uma parte que volta na fonte, mas a gente não se preocupa aqui. Tem uma parte que vai ser transmitida pelo divisor de feixe, ok? A parte aqui que foi transmitida pelo divisor de feixe vai ser refletida pelo espelho, volta aqui. Tem uma parte também que volta para a fonte, ok? Mas o que interessa é a parte que vai ser refletida. E aí você vê que a gente recombina essas duas ondas, ok? Mas essas duas ondas que estavam em fase, aqui estão em fase, e quando elas são separadas, ok? Um vai para cá, um vai para lá, e elas vão percorrer distâncias, ok?
Essa aqui, por exemplo, ela vai percorrer D2, D2, 2D2. Essa aqui vai percorrer D1, D1, 2D1. Então, vai aparecer, ok? Uma defasagem relativa, e aí você bota um detetor aqui. O que você vai detectar, na verdade, são franjas, ok? Então, você vai ter franjas claras, franjas escuras, ok? E o interessante desse espelho é que você, em geral, tem desse espelho, não, desse interferômetro de Michelson, um dos dois espelhos é móvel, ok? Então você pode variar essa distância, ou você pode introduzir uma câmera com um pedacinho de um material com índice de refração diferente, e ele é muito sensível, ok? Então ele permite, e você olha, então a gente vai fazer um exemplo para entender melhor. Então você olha como esse padrão de franja, ele vai ser modificado pela modificação, ok? Por exemplo, você muda esse valor de 1, ok? Movendo esse espelho aqui, tá certo? Ou então você introduz, ok? Em um dos braços, esse se chama braço, ok? Um braço do interferômetro. Você introduz um material de índice de refração diferente e aí você pode medir, por exemplo, esse índice de refração. Vou fazer um exercício que permite fazer exatamente isso, ok? Então vamos lá. O que importa, o que interessa para a gente, ok? Vocês lembram? A gente sabe qual é a interferência, qual é a condição de interferência construtiva ou destrutiva aqui. O que a gente precisa fazer para esse sistema é calcular uma expressão para a defasagem entre esses dois feixes aqui, quando eles vão ser recombinados, ok? E detectados. Então, eles estão em fase aqui e se separam. A partir do momento que se separam, vão defasar, ok? Então, vamos calcular. Aqui é uma lembrança, okay, das várias maneiras de calcular, ok? Que a gente vai aplicar. Então, eu não vou falar desse aqui. Se D1 é igual a D2, ok? Nesse interferômetro que eu mostrei, se os dois braços têm o mesmo comprimento, então percorre duas vezes, ok? O mesmo comprimento, então os dois feixes vão estar em fase na detecção, então vai ser uma interferência construtiva, tá certo? Se eles não são iguais, então ΔN vai ser o número. Bom, isso aqui é mais na aplicação que a gente vai ver, tá certo? Então, a gente, por exemplo, tinha D1 igual a D2, e agora você vai introduzir um meio de índice de refração aqui, uma câmara, ok? De comprimento L e de índice de refração N, e aí você vai defasar essa onda em relação a essa, tá certo? Eu acho que nem vou fazer essa parte aqui, vou deixar para vocês depois, como vocês vão ter acesso aos slides, e a gente vai passar diretamente para uma aplicação, ok? Um exercício do Halliday de novo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar uma página aqui. Ok. Então, vamos lá fazer um exercício de aplicação, ok? Sobre esse interferômetro de Michelson. E eu vou pegar o exercício número 79, na minha edição, que é a oitava, página 106. Ok? Então, eu vou desenhar aqui, ok? A ideia do bicho. Aqui você tem o primeiro feixe, esse aqui vai ser o refletido, ok? Não. Aqui você tem o divisor de feixe, ok? Aqui incidente, aqui refletido, transmitido. Vou colocar os espelhos aqui, ok? Ok. Aí, são dois exercícios, na verdade, que eu queria fazer, ok? Então, tem o primeiro o espelho, o segundo, e na verdade esse daqui, ele é móvel, ok? Então, esse daqui pode ser, você pode mexer, ok? Então, aqui você tem o comprimento desse braço aqui é D2, o comprimento desse braço é D1, e aí você tem, então, a onda incidente, aqui ela é refletida, transmitida, aqui você vai detectar, ok? A detecção é aqui. Essa daqui é transmitida, refletida, e as duas vão interferir, tá ok? Então, e essa aqui é móvel. Esse espelho você pode
Então, eu vou ler aqui o exercício, ok? O 79. Ok, se o espelho M2, ok? Que é esse daqui, ok? O espelho aqui, eu vou chamar de M2, esse aqui é o M1. Se o espelho M2 de um interferômetro de Michelson é deslocado de 0,233 milímetros, ok? Então, a gente tem como uma configuração inicial, ok? Que eu vou caracterizar por duas distâncias, D1 e D2, ok? Que são os tamanhos dos braços, ok? Então, você vai ter franjas, ok? Detectadas. E aí, na configuração final, vamos dizer, a segunda configuração, ok? O D1 permanece o mesmo, porque é um espelho fixo, ok? Eu vou chamar de D'1, D'2, desculpa. Você tem 1, ok? Que é igual a D2 mais delta D2, ok? E aí a gente tem que delta D2 é igual a 0,233 milímetros, ok? Ok? Parece muito pequeno, porque é uma fração de milímetro, mas em termos de comprimento de onda, isso aqui é enorme, né? Ok? O comprimento, a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa aplicação justamente. 79. A figura de interferência se desloca de 792 franjas. Deslocamento de 790 franjas claras. Franjas, de uma maneira geral. Então, por que que tem esse deslocamento das franjas? Porque, como você está passando de uma certa, ok? Uma certa defasagem relativa aqui, vamos dizer que ela é fixa, então você tem essas franjas, e aí você começa a aumentar ou diminuir, mas aqui, ok? Eu aumentei o comprimento percorrido por um dos dois feixes, tá certo? Então, você vai mudar a defasagem entre os dois. Então, uma franja que era clara vai se tornando menos clara até que ela é escura, até que ela volta a ser clara, que ela volta a ser escura, e aí você vai deslocando o padrão, ok? As franjas, elas vão passar, ok? E aí você conta quantas vezes, por exemplo, uma franja clara, ok? Ela mudou, ela era clara, ok? Vamos dizer, você tem uma clara, você olha para ela e aí devagarzinho você mexe nesse espelho e a clara, que correspondia a uma interferência construtiva, de repente ela vai diminuir de intensidade, ok? Ela vai se tornar uma franja escura. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nova defasagem agora era a antiga, ok? Mais pi radianos, ok? De clara, ela passou para escura. Aí você, de novo, você aumenta a defasagem de pi radianos, ela volta a ser clara. De novo, pi radianos, ela volta a ser escura, etc. E aí você conta quantas vezes ela passou, ok? Ela voltou a clara. E aí, quando você desloca um total de 0,233 milímetros esse espelho, você contou 792 franjas claras. Vocês estão entendendo? Então, a cada vez que você tem uma franja, por exemplo, ela era clara e ela voltou a ser clara. Então, você sabe que a defasagem mudou de radianos, mudou de 2 pi radianos. Em número de comprimento de onda foi um comprimento de onda, tá certo? Uma franja, um comprimento de onda, 2 pi radianos, ok? Várias maneiras de escrever essa defasagem, ok? Então, qual é a pergunta? A pergunta: qual é o comprimento de onda da luz responsável pela figura de interferência? Ok? Então, qual é o comprimento de onda? Vou botar, ok? Tudo isso aqui é no ar, então não tem problema. Qual é o comprimento de onda que permite, quando você muda de 0,233 milímetros, um deslocamento de 792 franjas, ok? Então, vamos lá.
como eu falei, se fosse uma franja, ok? Você mexeu no espelho e aí você deslocou uma franja. Isso quer dizer que a variação ΔΦ, ok? ΔΦ vai ser a defasagem adicional, tá certo? A defasagem adicional, eu quero dizer que a defasagem entre essas duas configurações, tá certo? Entre essa e essa, tá certo? ΔΦ. Então, ela seria de quanto? Ela seria, ΔΦ seria uma franja, seria 2π radianos, né? Uma franja. Aí, se é N franjas, ou seja, aqui, 792. Ou então eu posso escrever também ΔΔ, ou seja, a diferença de caminho óptico entre os dois feixes seria de quanto? Seria 1 lambda, né? Ok? Isso que é importante, ok? O resto depois a gente botar os números, mas vocês têm que entender isso aqui. Se você muda de uma franja, ou seja, uma franja onde ela estava, ela vai se deslocando, mas onde ela estava, ok? Ela era clara, ok? Interferência construtiva. E aí adicionou uma defasagem aí é um comprimento de onda. Ela voltou a ser clara, é uma franja. 792 franjas vai corresponder, então, a ΔΦ igual a 792 vezes 2π. Aqui ali é o quê, né? Eu posso escrever aqui que ΔΔ é igual a 792, vezes lambda, ok? O que a gente chama aqui de N, ok? Você variou de N franjas, ok? Que é 700 N franjas. Ok, então a gente tem a nossa... mas aqui vamos escrever aqui esse delta, por exemplo, quanto vale? Quando você passou dessa configuração inicial que tinha D2 para uma configuração onde você tinha esse D2 um pouquinho aumentado, então a luz ela teve que percorrer na ida mais essa distância delta D2 e na volta também, né? Então quando você aumenta de delta D2, ok? A posição, o comprimento do braço, você multiplica por 2, ok? Essa diferença aqui para a luz. Ela vai na ida e quando ela é refletida. Então, delta vai ser 2 vezes, ok? Essa variação, ok? Então, essa aqui é a expressão para o meu sistema. E aí, eu vou juntar esses dois. Então, 2 delta D2 é igual a 790 lambda. Então, lambda é igual a 2 delta D2 sobre N, ok? Que é 792. Aí vai dar. Vou botar os números 2 vezes 0,233. Aí eu vou colocar eu posso colocar em milímetros ou em metros, vou botar em metros, né? Era milímetros, né? Metros sobre 792. E aí vocês vão encontrar que lambda é igual a 5,88 10 a menos 7 metros, ou seja, 588 nanômetros. Essa aqui é amarelo, ok? A linha do sódio, né? Aquelas lâmpadas de sódio, elas têm esse comprimento de 589. Ok? Ok. Como tem... Tem perguntas, dúvidas?
Eu tenho ainda 20 minutos. Eu queria fazer mais um de Michelson. Eu cobri o assunto, mas eu queria fazer um introduzindo, em vez de fazer. Ok. O que a gente vê aqui, uma coisa importante, para que serve um interferômetro de Michelson, ok? Então, serve, por exemplo, para determinar o comprimento de onda de uma certa luz, ok? Vocês podem ver que é muito preciso, ok? Você deslocou. Você tem maneiras, ok, mecânicas, ok, de controlar esse tipo de movimento, ok? Com piezoelétrico, ok? Então, você pode controlar, ok, de uma maneira muito precisa, ok? Essa variação aqui de comprimento de um braço do interferômetro, tá certo? E aí você faz, pronto, você de uma maneira controlada, você tem um laser, e você não sabe qual é o comprimento de onda dele, então você coloca ele e você vai, ok, aplicar variar a posição, o comprimento de um braço, e você conta as franjas, você vai devagar e conta as franjas, e no final você tem a sua resposta, ok? Que é uma fração, aqui você mexeu numa fração de milímetros, e aqui você tem, ok? É uma fração de micron, você sabe o comprimento de onda, ok, da sua luz. Então, isso é a aplicação do interferômetro de Michelson. Outra aplicação que a gente vai ver agora é a seguinte, você pode medir o índice de refração de um material, por exemplo. Ok? Então, vamos começar, pelo menos, um outro exercício do Hallyday, ok? Que é o 81. E aí, se eu não tiver tempo, vocês vão continuar sozinhos, ok? O 81 é o seguinte, você tem de novo aquela configuração, não queria perder muito tempo desenhando, ok? Então, você tem o primeiro, vou fazer bem comprido aqui, você tem o outro aqui, tá certo? Você tem o divisor de feixe, dois espelhos, ok? E aí, você vai ter, então, aqui vai, aqui é refletido, refletido, ok? E aqui ele vem, aqui ele vai e volta, ok? Mas o que vai ter aqui é uma coisa que é uma câmera, ok? Uma câmera que eu vou desenhar de uma maneira, ok? Não muito bonita, mas é isso, ok? Então, essa aqui é uma câmera transparente, ok? A luz, pelo menos, ela pode entrar e sair aqui, tá certo? Então, ela vem, ela é transmitida, ok? Ela vem aqui, ela atravessa, ok? Refletida, volta e vem, e aqui ela vai ser, e aqui você vai detectar, ok? Então, é uma Michelson como a gente viu. Só que aqui você tem, então, essa aqui é uma câmara de, uma bomba de vácuo, por exemplo. Então, inicialmente, você tem ar aqui, tá certo? Inicialmente, e aí quando você vai evacuar, você vai ter o vácuo, ok? Então, a bomba, ela vai tirar todas as partículas que tem aqui, e aí você vai, então, o ar, ele tem um índice N. A gente costuma dizer que o índice do ar é 1, como o vácuo, mas na verdade não é bem assim, né? Então, ele tem um certo valor que é muito próximo de 1, mas ele é um pouquinho diferente. Tanto é que você faz essa experiência e você vai ver. Então, essa câmara de ar, obviamente, você tem que saber qual é o comprimento dela. Então, a gente vai dizer que ela tem um comprimento D, ok? D é dado, eu acho que é 5 centímetros. Deixa eu ver aqui. O melhor seria ler o exercício, página 106. Ok. 81. Uma câmara selada, ok? Que é essa câmara aqui que eu desenhei, ok? Contendo ar à pressão atmosférica, com 5 centímetros de comprimento, exatamente, 5 centímetros, ok? É colocada em um dos braços de um interferômetro de Michelson, ok? Como eu mostrei nessa figura. Uma luz de comprimento de onda 500 nanômetros, então vou colocar aqui lambda. Vou colocar lambda 0, 500 nanômetros, que é o comprimento de onda
no ar, na verdade, aqui no vácuo, no vácuo aqui, é usada quando a câmara... Então, inicialmente tem ar lá dentro, a pressão atmosférica, ok? Aí você tem aquele padrão, ok? Você tem as franjas, ok? E aí, quando você evacua, ok? Você liga a bomba de vácuo, ela vai tirar esse ar que está dentro dessa câmara, e em vez do ar, você vai ter nada aqui. E aí, o padrão de franjas vai se deslocar, porque como o índice de refração aqui muda, então você vai ter um deslocamento das franjas, você conta o número de franjas, e aqui são 60 posições, ok? N igual a 60 franjas, ok? Que vão se deslocar quando a câmara é evacuada. A partir desses dados, determina o índice de refração do ar, a pressão atmosférica, com 6 algarismos significativos. Você precisa de 6 algarismos porque a diferença entre o índice do ar e o índice de refração do vácuo está na quarta, eu acho. Ok, então a gente vai escrever aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Com ar, ok? Com ar na câmara, o que a gente tem? A gente tem que ΔI, ok? A gente vai ter que calcular aqui uma defasagem que corresponda a uma configuração inicial, tá certo? Então, a gente tem que ΔI é igual a 2D1, tá certo? D1 é essa daqui, ok? Essa aqui é D1. E essa aqui é D2, tá certo? Então, ΔI é igual a 2D1. E ΔI, que é o caminho, ok? Do segundo, que vai ser igual. Então, vai ser igual ao quê aqui? Ele vai percorrer, primeiro, a distância aqui. Eu vou separar, ok? Na verdade, o que eu fiz com foco na câmera. Bom, eu vou fazer como se, é um meio aqui, tá certo? De índice de refração N, tá certo? Então, pode ser qualquer, pode ser A, não sei o quê. Então, vai ser... vai ter um fator 2 na frente, porque na ida e na volta, tá certo? Então, o 2 é ida e volta, então 2 vezes o quê? O que ele vai percorrer aqui? Esse D2 aqui, menos D1 no meio, que é o ar aqui, tá certo? Mas eu estou fazendo de uma maneira mais geral, esse aqui podia ser um outro índice de refração, tá certo? Então, é o mesmo índice de refração que esse, tá certo? Aqui e aqui. Então, D2 menos D1 é o quê? É D2 menos D, desculpa. Menos D, não é D1. Menos D, que é essa distância. Então, isso no ar, tá certo? Mais a parte que ele vai se propagar nessa câmara aqui com índice de refração N, ok? Então, vai ser... o comprimento geométrico é D, tá certo? Mas aí o índice de refração é N, tá certo? Tá ok? Então, é isso. Então, essa aqui é a configuração inicial, vamos dizer, ok? Na final, sem ar na câmara. Quando você evacuou essa câmara, você vai continuar tendo ΔI é igual a 2D1, tá certo? E você vai ter um Δ'I2, ok? Que vai ser igual a 2D2, eita, 2D2, ok? Que é o mesmo índice de refração aqui, tá certo? E aí, quando você faz a diferença, ok? Você pode ver, você vai ter o delta, que vai ser igual a... a única diferença entre os dois, ok? Você tem aqui 2
Ok. Estou um pouquinho enrolada aqui, porque eu acho que não é, talvez não seja a melhor maneira de fazer isso aqui. Eu acho que eu vou parar aqui, porque está um pouquinho confuso, ok?